Então, às vezes, a falta de compliance, ela acarreta o pagamento maior de tributos. E quando a empresa paga mais tributos do que deve, ela perde competitividade no mercado. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então vamos lá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. E é aqui, nesse podcast, que nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero a um tributarista de inteligência de negócios valorizado, mesmo que não seja advogado, e aí sempre com o objetivo de você faturar no mínimo R$10 mil por mês. Meu nome é Letícia Amaral, sou a co-host aqui desse podcast, normalmente com a nossa outra querida Lelê, que hoje não está aqui conosco, porque hoje é feriado e a Lelê está de folga, mas temos um super convidado e hoje no episódio de número 72, vamos falar sobre ferramentas tecnológicas de gestão para o compliance tributário das empresas. E não poderia deixar de convidar outra pessoa do que o meu querido Daniel Silos, que também é nosso professor do IBPT Educação, um dos nossos professores da comunidade tributarista do futuro, super expert, especialista aí na parte de prospecção, de vendas, de tecnologia voltada aos serviços tributários. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra tê-lo aqui. E antes da gente começar, se apresenta, fala um pouquinho mais da sua jornada para o pessoal que não te conhece eventualmente e que a partir de hoje vai passar a te conhecer e vai passar a te acompanhar também. Sim, agradeço o convite, é sempre bacana falar de um assunto que acaba sendo até novidade, né, no cenário tributário, para um advogado tributarista que tem uma visão nova de mercado, então ele se diferencia mesmo, né? Eu não sou advogado. Minha trajetória, assim, eu fiquei muito tempo no mercado financeiro, né? Formado em economia, e eu sempre, sabendo que eu atendi empresas, eu sempre sabia que a tributação é algo complexo para as empresas. Eu sempre tinha um projeto de trabalhar na área tributária. Aí, assim que eu saí do mercado financeiro em 2015, né, eu fui pesquisar uma pós de governança tributária, encontrei lá do IBPT, que tinha parceria com o Infoco, e comecei a estudar, né, o que eu achei estranho na ocasião, que o conteúdo eu imaginava que seria somente assuntos tributários ou contábeis, né, e eu percebi que boa parte do conteúdo, né, era tecnologia lá. Eu achei estranho, porque eu não vivi o dia a dia do mundo tributário. Aí eu comecei, né, a me aprofundar nos temas, fiz alguns cursos aí também, fora o MBA, promovidos aí pelo IBPT, focados em inteligência de negócios, e comecei a entender realmente qual o problema que as empresas têm, quais oportunidades que o mercado traz para os profissionais, né, e para as empresas que queiram criar novos serviços, trabalhar sob uma nova ótica aí de realmente resolver problemas complexos das empresas com tecnologia e com inteligência, né? Não oferecer mais do mesmo, porque isso aí já está bem ultrapassado, né? Meio analógico. Faz sentido hoje você se posicionar como a não ser que você seja um tributarista renomado já, que tem uma banca muito bem conceituada, você tem uma entrada nas empresas grandes que eles buscam sim, mas para quem está começando, né, tem que buscar novos conhecimentos, independente de ser advogado ou não, tem que estudar para poder identificar as dores, né, e propor aí serviços que realmente vão resolver o problema das empresas. Em resumo, a trajetória é essa aí. Não, e é interessante
que eu gosto muito quando você conta da sua trajetória, porque é uma trajetória um pouco diferente, na verdade, bem diferente do que o usual dos tributaristas. E querendo ou não, a gente tem aí a grande maioria dos tributaristas, eles vêm de uma carreira jurídica, né? São profissionais da área jurídica que migram, se especializam na área tributária. E a segunda grande maioria, vamos falar assim, são profissionais da área contábil, que acabam se especializando na área tributária. E você, Daniel, abriu aí espaço para que outros profissionais também de outras áreas pudessem ingressar no tributário também. Você é a prova viva de que é possível ser um tributarista de inteligência de negócios, mesmo não vindo das escolas clássicas, né? Vamos dizer assim, que é o direito e as ciências contábeis. E o Daniel, não sei se vocês captaram, mas o Daniel é economista, né? Então, ele vem do mercado financeiro, migrou para a área tributária. Eu tive a honra de conhecer o Daniel como aluno, primeiro, depois participando dos nossos eventos do IBPT, e logo depois que a gente fundou o IBPT Educação, o Daniel continuou participando dos eventos, e aí vendo todo o potencial do Daniel e tudo que ele poderia agregar também com a experiência dele para outros alunos, para outros profissionais que estivessem migrando para a área tributária ou possivelmente para abrir, né, os olhos assim, para as grandes oportunidades da carreira do tributarista, foi que a gente começou a conversar e o Daniel realmente passou a integrar aí o quadro oficial de professores do IBPT Educação, porque realmente ele tem muito a agregar aqui, muito a nos ensinar. Então, Daniel, reforçando aí, obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui, é um prazer. E vamos falar aí de algo que é realmente essa sua especialidade desde então, que é envolver tanto conhecimento tributário, com conhecimento de tecnologia, conhecimento de processos de venda, e como isso você foi amadurecendo, né, todo esse teu conhecimento para ajudar as empresas a implementarem o compliance tributário, né? Então, nosso foco aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre ferramentas de gestão, ferramentas de tecnologia voltadas à gestão e compliance tributário. Só que antes disso, Daniel, eu sempre gosto de colocar todo mundo no mesmo passo, porque aqui no podcast tem gente que está ouvindo agora falar da área tributária, chegou agora, não conhece, ou está começando agora realmente na área tributária, tem muitas nomenclaturas. Salut! Meu amigo da França aqui. Salut, Luiz! Ça va? Como tu vas? Que legal, Luiz, entrando aqui. Meu amigo da França, conheci quando eu estudei lá na França. E até então, tá sempre por aqui, sempre acompanhando. E, Daniel, então vamos colocar todo mundo no mesmo passo e vamos falar um pouquinho sobre compliance, né? O que a gestão e o compliance têm a ver com a área tributária? Sim, na verdade, compliance, né, é fundamental a empresa ter os controles das suas operações econômicas, de entrada, de saída, de regras, de estar em compasso com a legislação, né? Senão ele não consegue crescer de uma forma saudável ou, de repente, buscar atalhos que a legislação permite. Então, ele tem que entender os caminhos que existem, né? Entender os riscos e tomar decisão. Porque a maioria das empresas ficam pequenas por falta de, às vezes, a estratégia de negócios mesmo, né, o operacional em si, mas em muitos casos é uma estratégia tributária arriscada demais, ineficiente, cheia de erros que deixam a empresa exposta a autoridades fiscais, né? Aí ela começa a sofrer, né, sanções aí da Receita, judiciais, aí ela entra num buraco sem fundo. É basicamente isso. E hoje as ferramentas auxiliam muito, né? É um tema que deve ser conversado com o empresário, sim. Letícia, uma coisa também que eu esqueci de comentar, da trajetória, né? Hoje, eu sou head comercial lá do Grupo PRF, que é uma empresa de consultoria e tecnologia tributária, sócio também do Tex Group, que é uma grande ferramenta, uma consultoria, da SW Advogados também, que é voltada em gestão de passivo, né? E sou professor também da APAS, tá? Curso tributário da escola. Então, com todo esse aparato tecnológico, a gente
busca aí entregar projetos de compliance, de governança, de automação e, por consequência, acaba vindo outros serviços tributários. De repente, é o foco de muitos aqui, pegar uma empresa como cliente, contencioso e tudo mais. Aí quando você ganha empoderamento numa negociação, numa entrada, aí as portas ficam abertas, né? Mas eu vejo isso, o compliance, ele incomoda muito os empresários, principalmente quanto a riscos tributários, né? Tivemos aí recentemente algumas lives sobre gestão de passivos. Isso é bom porque quando você vai tratar desse assunto, você fala direto com o dono da empresa, você tem acesso ao dono, né, às posições mais estratégicas, né, mas o compliance hoje é fundamental para que a empresa possa crescer com segurança, né, sem tomar susto. Eu falo muito de compliance, né? Tanto que a gente começou dentro do BPT, quando a gente trouxe lá em 2004, que a gente começou a falar de governança tributária. Então faz muitos anos que a gente já fala sobre a temática governança tributária, que nada mais é do que a empresa implementar vários processos e procedimentos internos com o objetivo de coordenar, controlar e revisar constantemente toda a sua área tributária, tudo que gira em torno de tributos dentro da empresa. E com a vinda do SPED, né, com a ascensão do SPED, lá desde o projeto piloto que nasceu em 2005, depois, né, que nasceu com a nota fiscal eletrônica, e depois, né, a gente foi vendo todos os blocos do SPED sendo implementados ao longo dos anos, cada vez mais o fisco se tornou tecnológico. E a gente fala sempre muito isso, né? Então, o fisco, ele desenvolveu uma inteligência fiscal de forma tecnológica a ponto de o fisco brasileiro ser referência no mundo, né? Então, o fisco brasileiro, ele é uma referência no mundo. A Receita Federal do Brasil é uma referência no mundo em termos de fiscalização. Quando a gente traz isso para o outro lado da moeda, que é o lado do contribuinte, o lado do pagador dos tributos, o que acontece? Então, hoje, os contribuintes, eles têm a obrigação de declarar todos os seus tributos em meio eletrônico, em meio digital, né? Porque hoje quase tudo está lá dentro do SPED e cada vez mais vai se consolidar dentro desse grande projeto SPED. E por conta disso é um desafio para as empresas, e aí que a gente entra na nossa temática, é se manter em conformidade, porque nós temos o Brasil, de um lado, ele é o país que tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, um dos sistemas tributários mais caros do mundo, né? A carga tributária brasileira é altíssima, é a carga tributária mais alta da América, tá? América, considerando as três, né? América do Norte, América Central, América do Sul. É um dos países com uma das maiores cargas tributárias do mundo e um dos países com o maior número de leis tributárias para serem cumpridas e adimplidas pelos contribuintes de forma geral. Então, isso faz com que a responsabilidade dos empresários, das empresas como contribuintes de tributos em relação a manter em dia tudo isso seja muito grande. E é um desafio para as empresas se manterem em conformidade, ou seja, se manterem em compliance em relação às suas obrigações tributárias, né, ao adimplemento dos tributos, ao cumprimento de todas esse arsenal de obrigações acessórias que têm que ser informadas, muitas vezes lá dentro dos blocos do SPED, ou de formas ainda de outras declarações que não estão dentro do SPED. E por isso que cada vez mais estão sendo desenvolvidas ferramentas tecnológicas para auxiliar as empresas a se manterem compliance. Porque a desconformidade, ou vamos dizer assim, o não compliance, pode levar a empresa a duas situações distintas, tá? A primeira situação, que vamos dizer assim, acarreta uma perda de competitividade da empresa, é a empresa estar recolhendo mais tributos do que ela deve. Então, às vezes, a falta de compliance, ela acarreta o pagamento maior de tributos. E quando a empresa paga mais tributos do que deve, ela perde competitividade no mercado. Então, as empresas não querem, tanto que as grandes empresas estão sempre aí contratando os tributaristas, as consultorias, investindo em ferramentas, como o Daniel vai falar aqui com a gente, porque elas querem
sempre ver se elas estão recolhendo maior e se elas estiverem, elas querem recuperar os tributos que estão pagando maior. Isso faz parte do compliance das empresas. Então, um dos lados da moeda do compliance é você se certificar ou você auxiliar o teu cliente, no nosso caso, que somos os tributaristas, a ele não estar recolhendo mais tributos do que ele deveria. E mais de 90% das empresas recolhem mais tributos do que devem. E o outro lado do compliance é fazer com que a empresa também não sofra penalidades pelo fato de estar recolhendo menos tributos do que deveria. Então, a não conformidade ou o não compliance pode levar ao risco da empresa sofrer sanções, sofrer autos de infração pelo fato dela estar recolhendo seus tributos de forma indevida. Tá? E essa forma indevida pode ser uma sonegação mesmo, pode ser uma forma, a empresa ela realmente não quer recolher os seus tributos, ou ela não tem caixa para recolher e privilegia outras despesas, outros custos para ela adimplir, e daí deixa a parte dos tributos de lado. Ou simplesmente ela se recolhe do jeito que ela acha que está certo, recolher, e o fisco tem outro entendimento. Né? O fisco tem outro entendimento e acaba autuando. Então, o compliance ele tem essas duas vertentes. E como a gente fala que o fisco tem a inteligência fiscal, o contribuinte precisa ter a inteligência tributária. E a inteligência tributária, ela se manifesta hoje muito em você estar sempre verificando quais são as ferramentas tecnológicas que vão auxiliar a empresa a estar em conformidade. Então, por isso que a gente trouxe essa temática aqui para o nosso episódio hoje do podcast, porque é uma grande oportunidade para vocês, como o Daniel falou ali logo no começo, eu não quero ser um tributarista ordinário, né? Eu não quero ser um tributarista comum, porque senão vou ser mais um, né? Vou ser o mais do mesmo. E aí eu não vou ter um diferencial. E aqui a gente trabalha com tributaria, todo o nosso trabalho aqui é para que vocês realmente se tornem tributaristas valorizados. Então, Daniel, quis fazer esse grande entre parênteses aí para contextualizar um pouquinho a importância do tema, mas vamos lá. Quando a gente estava conversando e definindo o tema dessa nossa livecast, desse nosso episódio do podcast, você falou, Letícia, olha só, eu não tenho como falar de ferramentas de gestão sem eu falar também um pouco de prospecção, de vendas, que é algo importante. Então, vamos começar explorando esse tema, porque é uma grande oportunidade para quem está nos acompanhando aqui. Eu vou direto ao ponto. Por exemplo, eu faço muito parte comercial, né? Mas quando eu vou falar com um cliente, pode ser um cliente multinacional, pode ser uma empresa familiar que fatura seus 200 milhões por ano, 100 milhões, não é grande, mas também não é pequena. Você não chega, por exemplo, ofertando uma ferramenta. Eu tenho ferramenta, mas mesmo que eu não tivesse, eu conseguiria chegar por um caminho melhor posicionado. Por exemplo, primeira dica, não conheço nada de ferramenta. No YouTube, se você buscar a Valara SAP Brasil, inúmeros cases de problemas tributários, tem uma aula lá, um webinário que foi feito para falar a respeito. Então, você já vai entender, por exemplo, o dia a dia da empresa. Já começa desse jeito. A outra forma de prospecção é o seguinte. Eu não tenho um modelo único de reunião. Quando eu vou falar com um time fiscal, eu vou usar um critério para investigação. Eu não chego ofertando ferramenta. Eu vou buscando as dores. Eu vou falar onde estão os gargalos das empresas. Né? Quando eu vou com o controller, é um outro discurso, quando eu vou com a área contábil é outro, quando eu vou com o jurídico é outro, e quando eu vou com o empresário é outro. Tudo envolve ferramenta, mas tudo envolve uma dor tributária, né? Às vezes você chega com uma solução, com uma tese tributária, só que você não está indo lá na ferida, na origem da dor. Às vezes a origem da dor seria, de repente, conseguir capturar corretamente notas fiscais de consumo, serviços, notas de serviços, né, que são consumo de serviços. De repente, a empresa tem grande dificuldade em capturar esses documentos fiscais e gerenciar para depois escriturar. Quer dizer, ela tem problema tributário originado lá atrás. Só que se eu for falar com o CEO de uma empresa, eu não vou no operacional perguntar, porque ele nem vai saber. Aí eu vou para uma vertente de ferramentas também, que é o Data Analytics, são estratégia a ciência dos dados, né? Analisar o tributo de uma forma estratégica.
qual que é o peso dos impostos em cada unidade, né? O que ele faz com as informações, coisas desse tipo. Então, você tem que ter um discurso para falar com um time fiscal, com um time contábil, e outro para falar com a parte estratégica. Mesmo se você não tem a ferramenta, no caso eu tenho, eu posso até comentar o que a nossa ferramenta faz, diferente do mercado. Você pode buscar parcerias, porque muitos comerciais dessas ferramentas, eles não fazem um trabalho jurídico, né? Então, você está identificando um problema que o cliente tem, você não tem a solução, mas você conhece quem tem. Você faz uma parceria com uma ferramenta que possa agregar para a operação do cliente, que vai resolver um problema tributário, aí o cliente vai te olhar de uma outra forma, ele vai ver que você é um profissional que conhece a origem dos problemas, ele vai te enxergar como possível solucionador desses problemas aí, que envolvem o tema tributário e compliance. Vou dar até exemplo prático aqui. Recentemente a gente teve uma reunião com uma grande empresa mesmo, uma grande empresa. Ele tinha uma demanda que é transportadora, né? De automatizar a emissão de conhecimento de transporte, que é um documento fiscal, né? Toda a carga transportada, além da nota fiscal, ela acompanha um documento fiscal que é conhecimento de transporte. A gente não tem uma ferramenta de automação, mas eu conheço quem tem e como é feito. Então, eu já aproximei o que ele precisa fazer. Só que, em função disso, outras necessidades que a nossa ferramenta possui também vão atender a empresa. Então, você tem que entender a dor Daniel, do cliente. Até você tocou. Você sabe que a gente tem, né? Dessa parte de transportes, a gente tem dentro do BPT, né? Não sei se você sabe. Sim, do Sistax. A gente tem a MTech. A MTech, que vem da ATM, né? Uma joint venture do empresômetro com a ATM, que é voltada ao setor de transportes, logística e e-commerce. E aí tem a ferramenta, a própria ATM tem uma ferramenta na parte de compliance fiscal. E aí a gente trouxe a parte de inteligência para dentro da MTech. Ah, bacana, bacana. Essa transportadora, ela precisava aí automatizar conhecimento de transporte. Mas se você for atender um varejo, uma indústria, onde ele vai ter dificuldade? O varejo é no cadastro de produtos, né? A indústria na entrada de insumos. Por exemplo, existem ferramentas no mercado que capturam documentos fiscais de entrada, nota fiscal e conhecimento, né? Só captura e traz para o ERP, que é o sistema da empresa. Só que umas ferramentas mais complexas, aí, mais avançadas, elas além de trazer esse documento através do certificado, ela já faz o compliance da entrada dessas informações fiscais, para ver a origem do fornecedor, que tipo de produto, se está classificado corretamente, se a carga tributária está correta. Então, imagina uma empresa que trata milhares de dados por dia, aí, uma empresa muito grande, captura vários documentos fiscais por dia, e ela não tem algo automatizado, ela está com uma dor ali que vai refletir lá na ponta, um tributo pago maior ou um tributo pago menor. Só que o problema, ele nasce ali no operacional da empresa, numa rotina fiscal. Então, o tributarista ele tem que conhecer um pouco da rotina fiscal e fazer as perguntas certas, porque às vezes o cliente já está com uma demanda pronta, ele conhece o problema. Tem vezes que ele não conhece, ele acha que está tudo certo, mas não está. Aí você tem que forçá-lo através da tua investigação a ele enxergar esse problema tributário. Pode ser na entrada de documentos fiscais, como nota fiscal de produto, nota fiscal de serviço, conhecimento de transporte. Pode ser também na classificação de fornecedores. Por exemplo, a empresa tem diversos fornecedores e ela não tem isso organizado para saber o impacto fiscal de acordo com o regime tributário. Tem ferramenta que faz isso, né? O TaxFi, ela faz isso daí, esse trabalho. Depois fala um pouquinho mais do TaxFi, que é uma ferramenta relativamente nova, né? É bom falar do TaxFi porque ele é completo. Por exemplo, se você comparar com outras, cada uma são modulares. Por exemplo, a SAP, ela tem diversas soluções modulares, não é uma solução única. Se apresenta um problema, ela corrige. Só que, só para o tributarista entender o que é a empresa, o dia a dia da empresa. Uma empresa é um organismo vivo, por exemplo.
um supermercado. Vamos supor que hoje é dia útil. A loja está aberta lá. Entrou produtos que ele comprou de fornecedores. Então está entrando informações fiscais. Nota fiscal de produto, que vem da Secretaria da Fazenda, e esses produtos são transportados. Tem um conhecimento de transporte. Isso tem que estar organizado na sua gestão. Ela contrata serviços também. Então são diversas prefeituras na qual ela trabalha e vão emitir notas de serviço contra ela, que ela tem que recepcionar esse documento fiscal e fazer as retenções corretas ali, né? Depois que ela recebe uma quantidade imensa de informações de produtos para uso e consumo, produtos para estoque, para ser revendido, ela tem que validar o compliance dessas informações. Será que a carga tributária, o NCM, a descrição, está de acordo com a tabela TIP ali, todas as informações? E ela tem que organizar essas informações e transportar para o seu ERP, que é o sistema operacional da empresa, né, que é o software dela de gestão. E esse sistema ele vai conter regras fiscais, né, de entrada. Depois, vai ser transportado para um cadastro de saídas, no caso ela vende produtos, né, no supermercado ele vai vender produtos, ele não vende serviços. Ele tem que ter regras fiscais também. Vai gerar um documento fiscal de saída, pode ser nota fiscal ou, mais comum, cupom fiscal. E essas informações têm que estar organizadas dentro do SPED para ser entregue ao fisco, organizadas de tal forma que não se perca nenhuma nota fiscal de entrada para produtos de uso e consumo, produtos de estoque. É muito comum extravio de documento fiscal e não está corretamente classificado no SPED. A empresa deixa de tomar alguns créditos ou paga alguns créditos indevidos. Então, a empresa é um organismo vivo, ela recebe documento fiscal na entrada, todo dia ela vende e mensalmente entrega para o fisco. E nessa dinâmica, a empresa precisa saber se está entregando correto, né? Então, cada ferramenta resolve um problema. Eu vou falar uma ferramenta completa que tem aqui, mas não é questão da nossa propaganda, mas tudo que ela faz é basicamente o que a empresa precisa, né? 90%. Nota fiscal de entrada, a gente consegue capturar via certificado digital. Você pega um certificado digital, está acoplado no certificado da Secretaria da Fazenda, você captura os documentos fiscais, que é um XML. Então, assim, a empresa fez uma compra hoje, dia 15 de abril, o produto chega dia 30. Mas o fornecedor pode ser que ele emita uma nota contra a sua empresa já na segunda-feira, dia 17, para a mercadoria ser transportada. Vai emitir uma nota em conhecimento de transporte. Como a gente captura essa nota, a gente já faz o compliance automático e você consegue conciliar nota com conhecimento ou conhecimento com nota, porque cada nota é obrigatório estar acoplada no conhecimento e vice-versa. Então, a área de compras ali, ela já consegue ter a gestão dessa informação, desse documento, dessa regra tributária. Nota de serviço é um grande gargalo das empresas. Por quê? A nota de serviço é uma nota emitida por prefeitura, são mais de 5 mil no Brasil, são 5.500, né? E poucas têm web service, mais ou menos 800 no Brasil, que ela consegue emitir direto via seu portal para o cliente. A maioria não tem, ela manda por e-mail e tem cidades menores que entrega numa caixinha. Vai uma pessoa lá, um carteiro, sei lá, um entregador, e entrega um papel. Porque a nota fiscal de serviço ela é diferente da nota de produto, que tem já... que já está unificada. A nota fiscal eletrônica, ela consolida as notas de produto, só para o pessoal saber, né? Então, lá dentro do projeto SPED, ele nasceu com a nota fiscal eletrônica, só que a nota fiscal eletrônica é para produtos. A nota fiscal eletrônica de serviço já está lá, já existe o projeto do SPED, da nota fiscal de serviço, contudo ele não foi implementado, ele está em fase de implementação. Enquanto ele não é implementado, cada prefeitura tem a sua própria sistemática para exigir o cumprimento, né, e a emissão das notas fiscais de serviço dos contribuintes. E por isso que o Daniel falou que é um grande gargalo e uma grande dificuldade, porque a gente ainda não tem uma unificação como a gente tem no caso das notas de produto. Sim. Por exemplo, nota de serviço. A SAP, se tiver alguma solução modular, a nossa, a gente consegue recepcionar pelo web service da maioria das prefeituras, maioria não, 800 no Brasil que tem web service,
As outras são redirecionadas por e-mail. O nosso sistema ele tem uma tecnologia que, se vocês falarem com o pessoal de TI, de alguma empresa grande, que se chama OCR. O que é isso? O sistema ele pega uma foto daquele documento de serviço, né? Ele estrutura esses dados num XML para poder ser analisado, porque um dado não estruturado ele não pode ser analisado. Então, cada prefeitura tem o seu layout, né? Mas a informação está lá, qual serviço foi prestado, quanto foi retido de imposto, em que cidade está esse prestador de serviço, né? Então, várias informações que a tecnologia Serra ela consegue bater uma foto de um PDF, de um JPG, JPEG, né? E criar um XML, porque uma empresa grande que toma muitos serviços, ela precisa organizar essas informações no seu sistema ERP, ela consegue importar esses dados para gerenciar melhor as retenções. Então, a ferramenta já faz isso. Outra coisa que a ferramenta pode fazer também, como ela vai analisar os dados de entrada das notas desses produtos, né, ela consegue classificar os fornecedores por carga tributária, né? Comparar, por exemplo, o mesmo fornecedor de outros estados, o impacto fiscal. Temos aí até o curso novo que foi lançado aí do método de precificação tributária, né? O MPT, o método de precificação pela tributação. Isso. Tem ferramenta que faz isso automático. O Taxify é uma delas. Ele já segrega fornecedores, né? E calcula o impacto fiscal por fornecedor, por produto. Porque na hora de vender, você tem que saber calcular a sua rentabilidade. E as empresas não sabem. Não que a ferramenta ela vai classificar. Mas se você não tiver conhecimento também da precificação tributária, você não sabe calcular uma rentabilidade de venda. Normalmente, então, o que as ferramentas fazem, né? Elas ajudam realmente na organização dos dados. Então, tudo isso que o Daniel está falando aqui, a gente está totalmente ligado ao que a gente fala sobre inteligência de negócios, tá? Então, o que diferencia o profissional tributário do tributarista de inteligência de negócios? É esse conhecimento do todo relacionado, primeiro, ao funcionamento de um negócio. Então, o que o Daniel começou a falar, a gente precisa entender que os negócios, as empresas são organismos vivos e como que é o funcionamento. Então, toda empresa tem um fluxo, né? Um fluxo de entrada, que lá reflete nos custos e despesas dela, e um fluxo de saída, que é onde vai entrar a receita. Então, toda empresa tem um fluxo de... Opa, meus cachorros agora resolveram latir. Pararam. Então, toda empresa tem um fluxo de compras, né, de escolha de fornecedores, de compras, e nisso, né, o que reflete na área tributária? Notas fiscais de entrada. Então, são as notas fiscais que documentam essas compras. Todas essas notas fiscais, elas se traduzem em dados, diversos dados, inclusive os dados tributários, tá? E aí isso internaliza na empresa até que a empresa possa o quê? Fazer as vendas de produtos, vendas de serviço, enfim, vendas do que é o business da empresa. E essas vendas também são traduzidas em notas fiscais de vendas. Por isso que as grandes empresas, e o Daniel ele está muito habituado a estar em constante contato com grandes empresas. As empresas, gente, elas contratam tributaristas, não é só o departamento fiscal que tem interesse nos tributaristas de inteligência de negócio ou na inteligência de mercado. É departamento de compras, é departamento comercial, é departamento de pricing. O que é o departamento de pricing? Pricing é quem justamente ajuda na precificação. Entende todo esse fluxo, analisa o mercado para poder orientar a empresa a precificar melhor os seus produtos ou serviços. Existem departamentos de custos, né, que analisam todo esse fluxo de custos. Então, a gente entender como que funcionam as empresas e que todo departamento, tudo que está sendo feito tem um reflexo tributário, e aí as ferramentas vêm para poder auxiliar na obtenção, no armazenamento e na classificação de todos esses dados, e o nosso conhecimento tributário vai para onde? Vai para análise. Para análise que vai levar uma estratégia, que vai levar uma solução. Aí que entra o papel do tributarista de inteligência de negócios. Então, é importante que a gente conheça ferramentas, é importante que, de repente, a gente auxilie o cliente, porque
muitas empresas, a gente está falando de grandes empresas, as grandes empresas estão realmente, constantemente buscando ferramentas. Agora, a maioria, né, dos CNPJs brasileiros hoje são constituídos de micro e pequenos empresários, que nem sabem o que é ferramenta, né? Muitas vezes não tem nem condição de instituir uma ferramenta. Então, aí também há uma grande oportunidade para nós. Mas, para vocês saberem... Vou até dar um case. Pode falar, Daniel. Um case recente aí, a gente estava prospectando uma indústria muito grande, né? Já há um tempo. A reunião tinha sido desmarcada por algum motivo, pandemia, não me recordo. Mas por que demorou para marcar? Porque o cliente, ele recebe ligações todo dia. Ele acha que é mais do mesmo que você vai falar. Uhum. Ainda mais se você fala que é recuperação de crédito. Na verdade, o final pode até ser um crédito, mas assim, não é isso que você tem que conversar. Aí, por exemplo, ele marcou a reunião, acho que um pouco a contragosto, mas marcou de tanta insistência nossa. Aí na reunião a gente foi direto na ferida, perguntando como que ele gerenciava a questão do bloco K no SPED, que eu sei que é uma grande indústria, que ela tem dificuldade, e eu falei como a gente identifica esse problema na maioria das empresas. O que deveria ser feito em questão de metodologia ou ferramenta para resolver um problema que ele tem lá. Aí quando eu toquei nesse ponto, ele percebeu realmente que a gente está muito mais avançado do que a concorrência em questão de mapeamento de problemas, né? E ele gostou muito. É um cargo alto na indústria, que é a controladoria, que se reporta ao dono, que é uma indústria grande, mas é familiar. E a gente conseguiu, por exemplo, passar na frente de várias que já estavam lá há muito tempo trabalhando, ou empresas já mais de grife, né, grandes auditorias, porque a gente conseguiu já tocar nesse tema, formas que ele deveria utilizar para automatizar essa questão de gerenciar sua produção, seus insumos, né, o que deveria ser feito para corrigir esse problema. No final vai virar um crédito, mas eu não falei que eu recupero o crédito. Eu falei de problemas operacionais, de gestão de insumos de produção, que é um grande gargalo das indústrias, e como a nossa ferramenta pode auxiliar a metodologia, né? Que realmente ela é bem avançada em relação à concorrência. Aí, por exemplo, você consegue ficar bem posicionado no cliente, ele já te enxerga de outro jeito. Sim, ele já enxerga em você um diferencial, né? Um diferencial do que normalmente ele está acostumado a ver. Porque você conseguiu identificar uma dor muito grande para ele, que às vezes não era. Ele pode falar, quando a gente vai só falando da parte da recuperação, da parte dos créditos, a gente tem dois problemas. Um é que tem muita gente falando sobre isso, então eu sempre falo, né, que a parte da recuperação é importante, tá dentro do compliance, tá, é o abre alas para as empresas, Contudo, a gente tem que saber como levar isso, porque recuperação é commodity no mercado, né, Daniel? Muita gente faz, muita gente oferta, é commodity. Então, se você vai pela commodity, vai pelo mais do mesmo, você não tem um valor agregado, você não tem um diferencial. Agora, se você vai entendendo quais são as outras possíveis dores do seu cliente e dependendo da estrutura, por isso que é importante a gente estudar o cliente antes. Eu acredito que você, né, Daniel, você também faz. Todo mundo faz mapeamento para tentar entender e já chegar lá numa reunião de forma mais assertiva e identificar a dor. A gente estuda, mas o diferencial mesmo assim, como a gente tem uma ferramenta completa que resolve dores grandes tributárias, né? Então a gente entra induzindo o cliente a comentar essas dores para depois ele enxergar uma solução com a gente. Mas para quem não tem a ferramenta ainda, não conseguiu parceria, o que eu recomendo? Se você entrar no YouTube da SAP Brasil, da Blackline é uma solução para multinacionais também, que é uma solução de automação, conciliação contábil, fiscal e financeira. Eles mostram um case de grandes companhias. Então, vários problemas tributários que envolvem ferramentas, você vai aprender assistindo de graça um webinário que foi feito sobre o cliente, sobre um case concreto. Tem, sei lá, quantas horas de... Aí você vai começar a entender e usar esse mesmo discurso das ferramentas numa negociação com o cliente. Pode ser até que você não tenha, mas daí você pode buscar parceria. O próprio IBPT tem aí a questão para transportadoras. Tem a gente aqui também na comunidade, pode fazer parceria. Até a própria Avalara, que eu nem tenho uma parceria, mas quando eu fiz uma reunião nessa grande transportadora e vi o que ele me pediu, eu sei que a Avalara cria esses robôs de repetição para automatizar uma rotina fiscal. Então, eu já
recomendei para ele olhar, não que... Eu nem quis fazer a parceria, mas eu poderia também entrar em contato lá, feito alguma parceria para ele também poder me referenciar no caso, né, depois que entra. Mas tem que conhecer os problemas, conhecer as ferramentas e discursar sobre isso no dia a dia com o cliente. Em breve também, você pode, aqui no próprio BPT, tem casos concretos de alunos aí, que eu comentei com você já do Vinícius, né, que fez formação tributarista completa, vários cursos. Ele é contador de formação, né, é até legal convidar ele para um podcast, Vinícius Carvalho. Ele está bem atarefado hoje em dia, mas ele, através do Power BI, ele criou um sistema para planejamento tributário. Aprendeu tudo caseiro no IBPT. Lógico que ele tem programadores na operação dele, junto com ele, que ele não é programador. Mas ele entende muito dessa parte, como buscar os dados públicos, a questão da lei de acesso à informação, como utilizar, como reunir os dados dentro de um sistema de Power BI, também é eficiente. Então, você faz parcerias, você acaba como se fosse montando uma startup, né? Porque na área tributária, o tributarista não vai fazer tudo sozinho, precisa de um programador. Para nada, Daniel, a gente faz tudo sozinho. Muito difícil a gente conseguir qualquer coisa fazendo. Uma consultoria é difícil fazer tudo sozinho. Mas você tem que acender. Você até chegou a dar alguns treinamentos aí que você falava da Red Pill, né? Da pílula vermelha, né? Que o tributarista não sabe nem o que está acontecendo no dia a dia nos bastidores da empresa. Ele nem sabe que existe tal problema. Como é que você vai entrar com uma solução de um problema que você nem sabe que existe? Entendeu? Aí você tem que buscar conhecimento. Como eu falei, já dei do YouTube aqui já é como se fosse curso. A própria Microsoft Azure, né, que é uma ferramenta aí de Data Analytics e Data Science, de inteligência artificial, se eu não me engano, tem cursos gratuitos também. É em inglês, mas tem tradução. Você não precisa aprender a ser um programador, mas tem que saber onde está o problema, onde está o gargalo, fazer parcerias, fazer sociedade e entrar também nas empresas para resolver problemas que, quando a empresa vê potencial, vê que você tem poder para resolver um problema que vai economizar milhões para ele, ele vai te procurar para um problema tributário simples, entre aspas, né? Que advogado não quer, de repente, entrar com uma tese tributária, subvenção de investimentos de RPJ, né? Você não consegue chegar numa fase final de negociação se você não estiver bem posicionado no hall de fornecedores que estão lá, tentando entrar na empresa, né? Então, a gente às vezes entra por uma solução, mesmo que não seja muito rentável para nós, depois você já vira teu cliente, ele vai te demandar outros trabalhos, né? Esse é o caminho. Usar a tecnologia a seu favor, essas ferramentas, para poder ter o bom posicionamento no cliente. Isso. Eu sempre, todo mundo que acompanha a gente aqui no podcast, escuta uma vinheta, né? Quem acompanha nas plataformas de podcast ou os episódios editados no YouTube. E eu sempre falo dos 3 pilares que formam o tributarista de inteligência de negócios. O pilar número 1, e assim, são 3 pilares que precisam ser conjuntos, né? Eles formam o tributarista de inteligência de negócio. O primeiro é capacitação técnica na área tributária. Então, não vai existir um tributarista que não souber realmente a parte técnica tributária. Entender lá todo o sistema tributário nacional, toda a parte de direito tributário, incidência dos tributos. Essa é a base, esse é o alicerce, né? A nossa base. O segundo pilar é justamente você conhecer a inteligência de negócios com o uso de ferramentas tecnológicas. Isso envolve, sim, você entender o que são dados, como que um dado se transforma em inteligência, onde estão os dados tributários, todo esse fluxo de dados tributários dentro da empresa, o que eles impactam na vida da empresa. Isso está dentro do segundo pilar. Tá? Que isso forma o tributarista de inteligência de negócio. E o terceiro pilar é o da tua especialidade também, né, Daniel? Que são os clientes. Então, não adianta falar que somos tributaristas de inteligência de negócio se não tivermos clientes. E para que a gente tenha cliente, a gente precisa desenvolver o quê? Desenvolver habilidades de vendas. Né? Então, é muito importante. E o Daniel hoje está trazendo aqui, ele está trazendo um grande compilado desses 3 pilares, né, Daniel? Como você falou. O Vinícius, ele não teria conseguido construir um Power BI com foco numa solução tributária se ele não tivesse a capacidade técnica tributária, se não tivesse a base ali porque é a essência dele. Ele é um tributarista, a estratégia ele entendeu o que a inteligência de negócios se reflete e ele foi buscar parceiros.
Porque a gente não precisa, como se fala, nós não somos cientistas de dados, não somos programadores, desenvolvedores, mas a gente, entendendo os conceitos, como que a gente consegue aplicar isso na nossa prestação de serviço, a gente vai atrás do quê? Dos nossos parceiros estratégicos, que inclusive foi até o último episódio. Antes desse, Daniel, a gente falou sobre parcerias estratégicas na área tributária. Porque, de fato, nós precisamos sempre, sim, ter elos, né? Porque mesmo se a gente for pensar aí advogado, contador, especialista na área tributária, o economista, especialista na área tributária, o administrador, especialista na área tributária, vai precisar ter parceiros com habilidades complementares. Você com certeza tem os seus parceiros advogados, os seus parceiros contadores, os parceiros da área de TI, porque é assim que a gente consegue realmente levar soluções estratégicas para os clientes. Sim, né? Isso é fato. Eu estou até desenvolvendo um material, porque assim, quando você vai negociar com o cliente, né? Se for uma empresa pequena, você está com o dono, o decisor, é melhor. Só que assim, o discurso que eu converso com o dono do negócio é diferente com um jurídico, uma área contábil, uma área fiscal. Então, você tem que ter vários discursos, várias investigações para cada setor da companhia. Cada uma vai sofrer mais de um problema. Você não pode ter um discurso único para falar ou com o fiscal, com o sócio, com a diretoria. Você tem que ter esse jogo de cintura para entender onde está o problema de cada companhia, onde aperta mais, né? E onde a tecnologia vai resolver. E abordar, induzir, para você conduzir um processo de vendas. Né? Primeiro, precisa ganhar confiança. Né? Você não adianta nada você ser a melhor ferramenta do Brasil e não chegar investigando nada, só falando do que você entrega e esperando que o cliente vai assinar uma proposta. Aí não vai acontecer. Tem que ganhar confiança, tem que galgar seu espaço aos poucos, mas com inteligência. Tendo todo esse conhecimento que você relatou aí, inclusive conhecer base legal também, que a empresa pode fazer o que não pode, para poder aí ter vários leads, né, no seu funil de vendas e converter, ganhar uma boa grana, porque um tributarista aí que tem uma boa carteira de clientes, tá? Dá para aposentar em poucos anos de trabalho, se trabalhar focado. Né? Não aposenta. Eu vejo meu pai. Mas tem condições assim, de ter uma independência. Sim, né? Tem condições, mas o problema é que ele acaba gostando tanto da área que não consegue largar. A área é muito dinâmica também, surgem muitas novidades, né? Então você tem que estar sempre atento às novidades tecnológicas do mercado para poder aplicar. E a gente tem uma vantagem, porque o Brasil é tão complexo na área tributária, que é uma vantagem para nós, no caso. Então, a tecnologia aqui, o conhecimento da inteligência de negócios é muito importante aqui no Brasil. Talvez não seja tão importante na América, ou algum país da Europa com uma legislação mais simples. Talvez não seja. Agora, aqui é importante esse conhecimento faz diferença para a empresa. Verdade. E até, eu gosto também, sempre, a gente está no episódio 72 do podcast, né? Então, quem está caindo agora nesse episódio, dê uma olhadinha nos outros, porque tem episódios que a gente só falou sobre inteligência de negócios, então todo esse fluxo da análise de dados, a gente falou só sobre isso. Tem episódio que a gente falou só sobre processo de vendas, que é algo que a gente está tocando aqui, então tem episódio só sobre isso. Tem episódio que a gente falou só sobre ferramentas tecnológicas que auxiliam o trabalho da recuperação de tributos. Então, tem outros episódios complementares que vocês podem ir buscando depois para ir consolidando esse conhecimento de vocês, tá? E tudo isso que a gente está falando aqui, todos esses pilares, toda essa base fundamental para que vocês de fato se tornem tributaristas de inteligência de negócios, eu vou falar assim de uma forma bem didática e bem ampla, primeiro no nosso evento. Então, o próximo evento que eu vou fazer vai ser agora no comecinho de maio, dos dias 2 a 8 de maio. Então, vão ser 4 aulas em que eu vou mostrar para vocês do início, assim, do começo até o avançado
toda a base de construção desses 3 pilares que a gente está comentando aqui, que passa pela tecnologia, que passa para a gente entender tudo que é a transformação digital que a gente está vivenciando, o impacto disso no mundo dos negócios e como cada vez mais o profissional da área tributária vai ser estratégico, e se for o profissional da área tributária e da inteligência de negócios. E claro que depois a gente se aprofunda lá dentro do curso, lá dentro do FTF, do Formação de Tributarista do Futuro, e da nossa comunidade que agora, né, desde a última turma, vem junto, né, vem acoplado com o FTF. Então, para quem está entrando agora, está se interessando, então, primeiro convite que eu deixo, participe do evento que começa dia 2, vai se chamar, esse evento a gente colocou o nome, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de colocar uns nomes diferentes, né, Daniel, para os eventos. O Daniel comentou da questão da pílula vermelha, a gente fez 2 eventos focados na Matrix, né? E o nosso último evento foi a Revolução do Tributarista, e agora esse vai ser o modo turbo do tributarista, porque o nosso objetivo é sempre acelerar a jornada de vocês. E o tributarista precisa entrar em modo turbo. Cada vez mais a gente precisa sair do olhar ordinário, do olhar medíocre, do mais do mesmo, e entrar em coisas assim, oportunidades que só realmente quem estiver preparado vai conseguir abraçar. Mas se um dia vocês tiverem a ambição, a vontade de atender grandes empresas, de atender médias e grandes empresas, vocês vão precisar de um a mais. Vão precisar ter um diferencial a mais. Às vezes, para atender as pequenas empresas, que a gente sabe que é a maioria, né? A gente sabe que é a maioria, você já vai ter uma facilidade, se você tiver esse a mais. Mas o teu, realmente, onde vai estar o teu creme de la creme, né? Vai ser quando você conseguir fazer com que as empresas, ou as startups, né, consigam crescer cada vez mais por meio da inteligência tributária aliada à inteligência de mercado, que é o nosso objetivo aqui trazer para vocês. Então, por isso que a gente vou acelerar a jornada de vocês, tá? Mesmo que vocês estejam começando agora, não tem problema. Que vocês caíram agora, se interessaram agora pela área tributária. Vocês vão ser muito bem-vindos lá. E mesmo que vocês não sejam advogados, né, Daniel? Porque é o caso do Daniel. Quando eu comecei, não faz tanto tempo assim, foi 2016, né? Não tinha tanto conteúdo assim. Tinha um MBA do IBPT, você não estava no digital ainda. Não. Tinha um curso presencial de vez em quando, não tinha quase nada. Assim. Agora tem muita coisa gratuita, ou você investe num treinamento assim, curto, já agrega um conhecimento que já consegue aplicar no dia a dia, meio que rápido, né? Dá resultado, se posiciona melhor, né? Hoje tem muita coisa aí. Acho que até uma dificuldade do pessoal se organizar, de tanta informação que vem, saber focar, né? Saber focar, eu recomendo ver os que já foram testados, né? Já tem sucesso garantido, que eu estou vendo muito profissional também, anunciando coisas, de repente eu não sei, né? Não sei de onde veio, se vai resolver problema ou não, mas tem que ficar atento aí, né? Do histórico também da escola. É sempre importante, né? A gente saber a origem, né? Para tudo tem que saber a origem. Mas assim, sempre o nosso objetivo aqui dentro do IBPT foi realmente trazer coisas diferentes, né? Quando a gente falou de governança tributária lá em 2004, pouquíssima gente falava, não tinha no Brasil governança tributária. Quando a gente começou a falar de inteligência de negócios em 2011, não tinha. A gente começou a falar de blockchain, Daniel, em 2017. Né? Então, blockchain, mercado... Sim, você estava nos eventos. Assim, olha o que evoluiu hoje. Então, a gente sempre está antecipando tendências, né? E trazendo esse olhar. E cada vez mais a gente foi amadurecendo, foi melhorando, foi implementando, foi praticando, colocando também para dentro da base dos clientes, foi conhecendo outros cases, investindo mais em tecnologia. Tem muita coisa para fazer também, né? A gente tem ainda muita coisa para fazer. Mas do que já foi feito, já vai conseguir acelerar muito a jornada de quem está começando agora, sem sombra de dúvida. Quando que eu falo,
pessoal que está começando, que quer acompanhar, quer aprofundar, a gente, de fato, tem muito conteúdo gratuito. Se for olhar o nosso canal do YouTube, do IBPT Educação, tem muita coisa, gente, muita coisa. E a gente separou por playlists lá. Então, tem as playlists. O que eu recomendo, se você quer ser um tributarista de inteligência de negócios, dá uma olhada na playlist aqui do podcast. Porque o foco do podcast é a formação, né? Você entrar e ter essa visão do tributarista de inteligência de negócios. Tem muita gente que entra nas playlists de recuperação de tributos, nas tuas playlists, né, Daniel, nas playlists de prospecção de clientes. Então, você vai vendo que ao longo da sua jornada, você vai ver onde que está a tua necessidade. Existem as playlists que vão te auxiliar assim. Quando você estiver preparado, quiser realmente ter uma formação, uma capacitação do início ao fim com metodologia, nós temos os treinamentos pagos. Ontem, eu acho, Daniel, uma pessoa entrou em contato comigo no direct aqui do Instagram, e falando, com textão, né? Falando, porque eu tô na área tributária há muito tempo, não consegui conquistar clientes, eu tô estudando, mas eu não consigo conquistar clientes, e eu quero muito fazer o seu curso, e eu tenho uma proposta, né? Aquela coisa, eu tenho uma proposta. Você pode fazer um contrato comigo, eu vou te pagar tal, quando eu conseguir meu primeiro cliente. Aí eu respondi, falei, olha só, pensa bem. Se você não tá conseguindo, se o teu problema é conseguir um cliente, você não precisa entrar no meu curso. Tem muito conteúdo gratuito que vai te ajudar a conquistar cliente. Tá? Se o teu problema, né, é conquistar cliente, olha o conteúdo que tem. Tem muito conteúdo gratuito para você. Então parece que o problema não é esse. Parece que de repente o problema é implementar, porque às vezes a pessoa acha que o curso vai fazer milagre também, né? Vai pegar e assim, entrou no curso pronto, choveu o cliente. Tem que executar o que está lá, tem que ter uma disciplina também, né? Tem que ter uma disciplina e sair da zona de conforto. Às vezes é chato. É chato, exatamente, é chato. Mas olha só, o que eu falo, o que para mim faz muito sentido? A gente ensinar pelo exemplo também, né? Então, o que eu tenho me forçado? A todos os dias colocar nos meus stories que eu estou estudando de manhã. Porque as pessoas veem assim, não tenho tempo para estudar, é muita coisa, como que eu vou virar um profissional assim que nem você? Falei, gente, as coisas não vêm da noite para o dia e não vêm sem esforço. É muito trabalhado, como diz a Gi, minha sócia, é muito trabalhado. Porque assim, Daniel, as coisas caíram no teu colo assim, nossa, agora eu sou... Não, o MBA te deu um caminho, acelerou sua jornada quando você entrou lá? Com certeza, mas se não fosse você colocar em ação, você ir lá, não teria tido resultado. Mas minha jornada acho que demorou bastante, porque hoje tem gente que entra em parceria comigo, assim, no mesmo ano, no mesmo semestre, já está faturando. E na época que eu comecei não tinha isso, porque tinha menos solução, não tinha... tantos mentores assim. Você falou é verdade. Eu tinha um mentor. Hoje, se a pessoa ela tiver foco, tiver disciplina e tiver ação, o resultado vem muito rápido. A gente vê os alunos aí, os alunos que se destacam, né? Daniel, você falou do Vinícius, eu sempre falo da Maitê, sempre falo do Oswaldo, sempre falo da Helena. Helena, né? Que eu acompanho também, Helena, ela tem um bom conhecimento. Ela é administradora de empresa. Administradora, começou faz um ano. E assim, tá tendo muito resultado já. As pessoas veem ela como autoridade, tá? Não é à toa que ela tá na nossa comunidade agora como a nossa gerente da comunidade. Porque a Helena tem muito potencial, ela tem colocado isso em prática. Então, para todos... Ela participou do curso de gestão de passivos, né? Já tem cliente de gestão de passivo tributário. Exatamente. Já pagou, o investimento que ela fez no curso lá já foi pago. Um contrato só para o tributarista não precisa de muito. Não. Um contrato já. Sim, às vezes é um investimento, eu falo assim, às vezes o pessoal fala, nossa, é um investimento alto, né? Fazer o FTF, pagar R$3.000 no curso. Só que R$3.000, gente, vamos pensar, é um investimento para a vida. Um contrato tributário, normalmente é muito mais do que R$3.000. Para um contrato tributário ser de 3 mil, é um contrato muito pequeno, com uma empresa pequena, com pouca oportunidade. Porque um contrato tributário é de 10 mil para cima. O normal... Tem muito aluno teu aí que eu não vou falar nomes, né, mas tem muito aluno teu que entrou, nós estamos em abril de 2022, um cliente já, acho que entrou em alguma live sua, já fez a matrícula em algum curso, eu nem sei se fez matrícula, já no primeiro semestre já ganhou uns 60 pau, 70. Sim, isso é bem comum, isso é bem comum.
A hora que você pega, entende o ritmo ali. Ah, Letícia, mas eu vou precisar, então, investir já no início com todas essas tecnologias. Não, isso você não precisa. A gente tem as parcerias, né, Daniel? Lá, você quer ter um parceiro tecnológico para começar? Mas tem parceria com o Daniel. Tem a PR Fiscal, que é nosso parceiro oficial do curso. Tem o Ajuda Tributária. Tem o Ajuda Tributária. Tem o Tax Group. O Daniel ali consegue te dar parceria ali na PR Fiscal, no Tax Group, o Beto, né, o Beto dá parceria no Ajuda Tributária. Então, algumas ferramentas importantes para você iniciar, você já tem. Já tem, sem pagar nada. Sem pagar. Sem criar nada. Sem você precisar, e você já tem o pontapé inicial aí, do seu diferencial. E ao longo da sua jornada, você vai se aprimorando. Fala, ser tributarista é um estudo contínuo, né? Um aprendizado contínuo, a gente vai se aprimorando continuamente. Mas, para a gente finalizar aqui, Daniel, esse papo que está muito bom, falando em tecnologia, gestão, compliance, para o pessoal que está começando agora, que está achando, poxa, será, né? Será que é muito difícil chegar nesse patamar de entender? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender até o que a gente está falando, quem está começando agora. Então, você, que lá em antes de 2015, né? Qual que era o conselho que hoje o Daniel daria para o Daniel lá de 2015? O conselho que eu dou é o seguinte, ter uma disciplina diária de estudar coisa que não é da sua área, né? Principalmente rotinas fiscais e tecnologia, né? Fazer um curso de cada vez, não fazer tudo ao mesmo tempo, e começar já a praticar. Você vai, por exemplo, teoria e prática simultaneamente. Aqui tem os mentores, que a comunidade acho que é baixo o valor, né? Tem mentor a todo momento. Quem entra no FTF agora tem a comunidade junto, né? Mas também quem não entra no FTF pode entrar na comunidade com um custo de cerca de R$100 por mês. É muito acessível pelo que a comunidade entrega. Busca mentoria e vai executando na prática, a cada mês você vai melhorando. Aqui o resultado não é ajado. Pode dar muito certo no primeiro semestre? Pode, mas às vezes não dá, mas significa que foi uma falha. O começo é assim mesmo, o primeiro ano ele é o mais difícil. Cada ano vai ficando mais fácil. Lembra que eu comentei com você? Eu comecei em 2016, 16, 17, 18 que eu fiz a maratona lá em Curitiba, né? Que começou a ficar razoável. Meu ano bom mesmo foi 2020 para cá. 2019 foi bom, mas até 2018 eu estava até nesse evento aí que eu participei, foi outubro, setembro, eu estava até em dúvida se no ano 2019 eu mudaria de carreira, porque eu já estava prestes a desistir. Porque dava certo, mas voo de galinha, né? Daqui a pouco dá um monte de coisa errada. Então, é que eu fui um pouco persistente aí. E ó, deixa eu falar, para tudo na vida a gente tem que ter consistência e persistência. Porque para uns vai ser mais rápido, para outros vai ser mais demorado. Mas o resultado vem, gente. Se a gente tem foco, tem disciplina, tem consistência, tem persistência, o resultado vem. Para tudo que a gente for se propor a fazer, o resultado vem. E o Daniel começou ali em 2016. Eu comecei do zero um escritório em 2020. A gente abriu o CNPJ, foi no mês de março, que foi o mês que veio a pandemia. Se eu for olhar o resultado do escritório de 2020, não foi um resultado bom. Tivemos resultado, tivemos lucro, ok, né? Não fiquei rica em 2020. Na verdade, né, já tenho um conforto financeiro já faz muitos anos, graças a Deus. Mas pegando o negócio, esse business específico desse novo escritório, agora o crescimento de 2020 para 2021 foi exponencial do escritório. De 2021 para o que a gente já tem hoje, 2022, mais exponencial ainda. Mas eu digo exponencial de aumentar mais de 10 vezes, gente. Mais de 10 vezes o resultado. Porque é isso, você vai no comecinho até você se posicionar numa nova situação, até os clientes te enxergarem, até você conseguir acertar a mão do teu diferencial. Aí depois vem.
tá? Então, se foi possível com o Daniel, se é possível comigo, se é possível comigo no escritório novo, totalmente novo, literalmente do zero, de vários alunos, é possível com vocês também. Daqui a pouco vocês vão estar dando aqui, ó, aula que nem o Daniel está dando aula, tá? Então, é importante que vocês tenham realmente essa disciplina, esse foco aí, e querer, né? Primeiro, na verdade, antes de tudo, vocês precisam querer. E depois vocês precisam persistir. Não é fácil, né? Mas tem que... consistência mesmo, o que você falou, disciplina. Horário para acordar, horário para estudar, horário para prospectar. Se não tiver horário, ficar tudo largado, as coisas não saem do papel, né? Exatamente, exatamente. Então, para a gente finalizar aqui nosso episódio de hoje, meio em pleno feriado, né? Primeiro, parabenizar quem está ao vivo conosco aqui, porque vocês são guerreiros, são realmente comprometidos com o futuro de vocês, porque em plena sexta-feira, né? Sexta-feira santa, né? Pleno feriadão, vocês estão aqui firmes e fortes, assim, cada vez mais aprimorando a carreira de vocês. E, de novo, quero reforçar o convite para vocês participarem do modo turbo do Tributarista, tá? Eu já vou colocar, hoje ainda vou mudar o link na minha bio para colocar o link do evento, tá? A gente está começando a divulgar o evento agora, ele vai começar no dia 2. E agradecer ao Daniel por ter disponibilizado esse tempo também no meio do feriado aqui para estar trazendo tantos, né, compartilhando tantos ricos conhecimentos conosco. Obrigada, viu, Daniel? Espero te ver aqui mais vezes no nosso podcast. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Bom feriado e boa semana também. Obrigada, pessoal. Boa tarde, bom feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.